Bondoso e gracioso Deus, misericordioso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer em mais esta oportunidade que tu nos concedes de estarmos aqui para estudar e ouvir a tua santa palavra. Derrama sobre nós, preciosamente, o teu Espírito Santo. Vem até nós nesse momento e nos fortalece, trazendo-nos o entendimento verdadeiro da tua palavra. Perdoa os nossos pecados, fortaleces a nossa fé. Também queremos colocar nas tuas mãos e pedir em favor da saúde dos nossos queridos amigos e irmãos, o Diógenes, a dona Valtrudes, a dona Margret, que está se recuperando, também a Cláudia e a Elisângela. Graciosamente, a Deus, olha por todos eles. Derrama a tua graça, teu Espírito Santo. Olha por eles com amor, bondade e misericórdia. E assim assiste-os nesses momentos também em que precisam do cuidado para a sua saúde. Lembramos também da dona Érica, que também está sofrendo. Pai gracioso, toma a vida dos nossos irmãos nas tuas mãos e, se for o desejo do teu coração, concede-lhes melhor. Cuida da vida de todos nós e ajuda-nos a permanecermos perseverantes na fé em Cristo Jesus. Em nome dele nós pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, aqui estamos mais uma vez para estudar a palavra de Deus. E nós vamos hoje estudar também uma temática que envolve no livro de Romanos, mas antes quero só fazer um comentário. Ontem, no dia 24 de novembro, estava completando aniversário o pastor Erno. O pastor Erno completou na data de ontem 97 anos, pela graça de Deus. Que bênção, né? Ontem também era aniversário do Edir, mas o Edir completou menos do que 97. Bem menos, né? Acho que ele não está aí. E aí uma coisa interessante que eu aprendi ontem, eu falei com o pastor Erno por telefone, na ocasião do aniversário dele, e ele estava disposto para conversar, foi uma conversa bacana. E uma coisa ele falou assim, que nesses 97 anos, ele agradece e louva muito a Deus por todas as bênçãos, mas louva especialmente a Deus por ele ter nascido numa família cristã e por Deus ter dado a ele uma família cristã e preservado ele na fé cristã até então. E aí uma coisa que ele falou me chamou muito a atenção. Ele disse, eu quando oro, não oro pedindo a Deus que fique comigo, porque esta certeza eu já tenho. Deus nunca se afasta de ninguém. Quando eu oro a Deus para que nunca deixe eu me afastar dele. E eu achei aquilo muito interessante, né? A gente sempre pede, ó Deus, fica comigo, e não está errado pedir isso. Mas o pensamento do pastor é uma observação bem correta. Deus nunca se afasta da gente, né? Então a nossa oração é que Deus nunca deixe a gente se afastar dele. E uma das maneiras da gente permanecer sempre ligados a Deus é justamente através e por meio do estudo da palavra de Deus, né? Os meios da graça, a palavra, o batismo e a Santa Ceia. Por isso, esse momento em que nós podemos fazer como Maria, nos assentar aos pés de Jesus, é para nós cristãos uma dádiva sem fim. Então, sem mais delongas, dito isso, eu quero fazer, hoje eu vou compartilhar aqui uma projeção que fica mais fácil para vocês acompanharem. Bom, vamos ver se vocês estão conseguindo ver. Está aí o título Boas Obras, alguém pode me dar um sinal? Sim? Sim, então, sim. Tá. Obrigado. Hoje, como o livro de Romanos é um livro que fala muito sobre justificação e santificação, e eu disse a vocês que a gente não teria oportunidade de analisar o livro todo, porque ele é muito extenso, para fazer esse tipo de análise. Então, nós vamos estudar alguns temas. Já estudamos a justificação, estudamos a santificação na semana passada, e hoje queremos ver um tema que faz parte dentro do tema da santificação, que são as boas obras. E eu coloquei ali o título, que na realidade é o título de um livro, Boas Obras, Fé Ativa no Amor. Embora o estudo que eu vou trazer agora não é uma compilação do livro, apenas o título. Eu mantive esse título por achar que ele transmite muito bem aquilo que é as boas obras do cristão. É justamente a fé que se coloca em atividade no exercício do amor cristão. Vocês podem observar a imagem que está aí. Esta imagem ela remonta
do Evangelho, de quando Jesus ele lavou os pés dos discípulos, nos dando um grande exemplo de serviço ao próximo, mas também um grande exemplo de humildade. Primeira pergunta para a gente refletir é: por que nós vivemos nesse mundo? Você já fez essa pergunta a si mesmo? Qual é o propósito da nossa vida? Para alguns talvez seja passar o tempo, ter uma profissão, ser bem-sucedido, ganhar muito dinheiro, construir um grande império, deixar um grande legado. Qual é o teu propósito de vida aqui na Terra? O que você vive no mundo? E aí uma coisa que muita gente esquece, que a nossa vida, especialmente agora falando da vida cristã, ela é uma vocação. E vocação trata-se de um chamado de Deus. Um chamado para que nós sejamos representantes de Deus nas atividades de Deus no mundo. Ou seja, Deus hoje se faz presente na vida das pessoas por meio dos cristãos também. Quando nós somos a luz de Cristo no mundo, e quando nós somos o exercício visível do amor que vem de Deus na vida do nosso próximo, nós estamos ali representando Deus na sua atividade de amor para com as pessoas. Então, viver é uma vocação, é um chamado de Deus. Nós vivemos para servir aos propósitos de Deus. No tempo da Idade Média, a Idade Média compreende um longo período de 473 depois de Cristo até 1473. Então, são um período de 1000 anos, mais ou menos. Durante esse tempo da Idade Média, as pessoas elas achavam que Deus preferia a vida daqueles que tinham uma vida monástica, ou seja, aqueles que viviam nos mosteiros, nos seminários. No entendimento da Idade Média, esses agradavam mais a Deus do que aqueles que exerciam a sua vocação secular, por exemplo. O que seria uma vocação secular? São as demais profissões, né? Aquelas que não são especificamente vocações que trabalham diretamente com a palavra de Deus. Mas, por exemplo, quando alguém tem a vocação de ser um professor e ele faz a sua vocação da melhor maneira possível, ele está servindo a Deus. Quando alguém é uma enfermeira e faz a mesma coisa, amando o seu próximo, fazendo o seu melhor, isso também é uma vocação, é um chamado de Deus. Então, a gente tem que entender uma coisa: não é o nosso trabalho que nos santifica, mas o que torna santo a nossa obra, o que torna santa a nossa obra, é justamente a obra de Cristo. E nós temos os textos bíblicos, vocês já podem, sempre que ver os textos bíblicos, ir abrindo para adiantar, que aí não fica assim muito truncado, né? Então, a primeira passagem que alguém aí pode ler é 1 Coríntios 1, 2 e depois Gálatas. Quem tem Coríntios pode ler. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler aqui, tá? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Muito obrigado. Santificados, diz ali, em nome de Jesus Cristo. Notem que não há santificação fora de Cristo Jesus. Aliás, quando a gente fala da santificação, nós estamos falando de toda a obra da conversão, do arrependimento, da fé e do exercício da fé. E essa vida, ela não existe fora de Cristo Jesus. Por isso, aquele que não está em Cristo Jesus, ele não pode fazer uma boa obra no mundo, porque a sua obra jamais será santa, no sentido de ser santificada aos olhos de Deus. Jamais será uma obra que agrada a Deus, porque ela não é motivada justamente por um resultado, por um fruto que vem da fé em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Alguém tem aí? Posso ler? Por favor.
É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Essa fé nós podemos entender como o Evangelho, a boa nova, a notícia da salvação. E a lei é tudo aquilo que revela aquilo que Deus espera que nós façamos ou deixemos de fazer. E aí ele está dizendo ali que, pela lei, nós não somos capazes de ser justificados diante de Deus, isto é, ser salvo. Então, o Evangelho é que fornece o poder para a nossa vocação. A nossa vocação de fazer bem feito aquilo que nós temos dons é uma vocação que provém como resultado do Evangelho. A lei, ela dá a direção. A lei, ela diz, não faça, faça, vá por aqui, vá por ali. Mas ela só diz, ela não me capacita a colocar em exercício. Por exemplo, a lei me diz, ame o teu próximo. Mas ela não me habilita para amar o meu próximo. Quem me habilita para amar o próximo é justamente o Evangelho. O Evangelho que é a graça de Deus agindo em mim. A boa nova, a palavra poderosa de Deus, que é tanto uma palavra criadora, criativa, como também uma palavra que nos impulsiona a fazer aquilo que Deus propõe que façamos. Essa frase é interessante. O cristão, ele não é um bicho preguiça. O bicho preguiça é alguém que come e depois dorme durante muito tempo. Né? Fica lá, justamente, acho que um bom período, nem sei mais, mas fica muito tempo. O cristão, ao contrário, ele tem muito trabalho a fazer no reino de Deus. E justamente qual é a forma de trabalhar no reino de Deus? Ele atua por meio das obras que ele faz no mundo. As boas obras. E aí a pergunta que eu coloquei ali, de onde vem a força de vontade para realizar as boas obras no reino de Deus? Alguém pode ler Filipenses 2,13? Onde nós encontramos força e motivação para realizar a boa obra que Deus pediu que fizéssemos aqui no mundo? Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Muito obrigado. Veja, Deus é quem efetua em nós tanto querer como também o realizar. Então, notem, da onde vem a vontade da gente querer servir? De onde vem a vontade de querer fazer a boa obra no mundo? Ela vem de Deus. Deus realiza em nós tanto querer, tanto a vontade, como também o fazer. Ou seja, a capacidade para fazer, os recursos para fazer. Por isso que a boa obra, ela começa na comunhão com Deus. A partir do momento que eu tenho comunhão, que eu estabeleço sempre um relacionamento com Cristo, na sua palavra, Deus coloca em mim a vontade. E junto com essa vontade, Deus concede também a capacidade, os dons, os recursos para que façamos. Então, é Deus quem nos concede tanto querer como realizar da sua boa obra. Mas, afinal de contas, o que são boas obras? Sem ler nada do que está aí. Alguém pode me definir o que são boas obras? O que você entende por boas obras? Queria que uma ou duas pessoas dessem a resposta e colaborassem nessa resposta. Quem é o corajoso ou a corajosa que vai falar? Todo mundo faz boa obra? Eu diria boas obras são os frutos da fé. Bondade, mansidão, domínio próprio. Como é que tem aquela lista toda que descreve para mim? Então, isso são virtudes que Deus coloca dentro de nós e que nós vamos devolver, vamos dizer assim, a Ele, fazendo essas boas obras em relação ao nosso próximo. Não é isso? Toda a Érica cita aí os frutos do Espírito, né? Esses que estão descritos lá no livro de Gálatas. Boas obras, sim, sem dúvida nenhuma. E se a gente quiser, se alguém tem uma outra definição também para boas obras, ela coloca como os frutos da fé, ou como os frutos do Espírito agindo em nós.
Alguém pensa diferente? Alguém mais concorda com essa resposta e gostaria de acrescentar ou retirar alguma coisa? Eu diria que boas obras são as que Deus realiza através de nós. Certo. Quem é que falou agora que eu não identifiquei? Reginaldo. Ah, o Reginaldo. Reginaldo, porque agora eu não estou enxergando vocês. Boas obras são as obras que Deus realiza através de nós. Bacana esse conceito. Então, ele está bem de acordo com o que a gente falou ali no começo, né? Nós somos aqueles que fazem a atividade de Deus no mundo, mas eu acho que ele é um conceito que se complementa a isso que a dona Érica falou. Então, eu escrevi ali que nem tudo que os homens consideram digno de louvor é considerado bom para Deus. Notem, por exemplo, vamos tomar um exemplo concreto. Às vezes um grupo se reúne e diz assim: vamos organizar um almoço beneficente em favor de uma criança que está lá precisando juntar um dinheiro para fazer uma determinada cirurgia muito rara e muito cara. Ok? Essa atitude pode ser uma boa obra, como pode não ser. Diante dos homens, ela é uma atitude digna de louvor. É uma atitude considerada honrosa. Mas talvez, diante de Deus, ela não seja considerada uma boa obra. Porque é possível que as pessoas que estão organizando estejam fazendo isto motivadas pelos aplausos que vão receber. Ou estejam fazendo isso motivadas por qualquer outra coisa que não seja o amor de Deus, ou que não seja motivado pela graça de Deus. Então, nós costumamos dizer que existe uma diferença entre a boa obra e a obra boa. O mesmo ato pode ser uma boa obra quando provém da fé. Mas o mesmo ato também pode ser apenas uma obra boa. Ou seja, aquilo que é bom perante os homens, mas que não agrada o coração de Deus. Porque tudo que é feito fora da fé não agrada a Deus. Por exemplo, eu vejo ali um mendigo passando, eu vou dar para ele um pedaço de pão. Ou vou dar uma moeda, um dinheiro, um trocado. O que me motivou a fazer isso? Na cabeça de muita gente, isso funciona quase que como uma moeda de troca diante de Deus, por exemplo. Eu vou dar um pedaço de pão para o mendigo, ou eu vou dar essa moeda, esse dinheiro para o mendigo, porque assim eu estou fazendo uma coisa boa e Deus se agrada de mim. Né? Deus me recompensa. Então, o pensamento é na recompensa que vai receber. Isso é apenas uma obra boa, isso não agrada o coração de Deus. O que agrada o coração de Deus é quando eu, movido pela compaixão, movido pela gratidão a Deus, movido pelo amor de Deus, que Deus tem por mim, eu também quero amar o meu próximo em liberdade. E amar, exercer o amor em liberdade, não significa escolher amar ou escolher não amar. Significa que eu vou fazer aquilo sem nenhuma outra intenção que não seja fazer a vontade de Deus de amar o próximo. E ponto final. Então, quando alguém faz uma boa obra, esperando uma recompensa, ele está, na realidade, realizando apenas uma obra boa aos olhos do mundo, mas não diante de Deus. Espero que vocês tenham compreendido essa distinção. Então, na realidade, só Deus é quem pode determinar que é uma boa obra. Nem tudo aquilo que é boa obra aos nossos olhos é vontade de Deus. Só que isso é fácil, né? Reconhecer uma boa obra, basta você conhecer a palavra de Deus. A partir do momento que você conhece a vontade que Deus tem, você sabe que boa obra vai ser tudo aquilo que satisfaz a vontade de Deus. Algo que não satisfaça a vontade de Deus, ou que vai contra a vontade de Deus, por mais bem intencionado que seja, jamais vai ser uma boa obra. Uma frase de Lutero: boas obras são boas se elas são os frutos do Espírito, e são más se elas são usadas para comprar a salvação. Os frutos do Espírito que a dona Érica falou estão aí. E aí Lutero, ele tinha um contexto, né, onde era o contexto medieval da compra da vida eterna.
através das indulgências, através das penitências. O povo imaginava que desta forma estavam conquistando a salvação. E Lutero vai dizer, isso são obras más, porque elas são usadas para comprar a salvação. Duas coisas são necessárias para que uma obra seja santificada diante de Deus. Então, como identificar se aquela atitude é uma boa obra? Então, duas coisas são necessárias. A primeira delas é estar conforme a lei de Deus. E quando eu escrevo lei de Deus aqui, eu quero me referir ao conjunto da palavra inteira, da Bíblia completa, lei e evangelho. Nenhum clérigo, isso é nenhuma autoridade de igreja, bispo, padre, pastor, apóstolo, seja lá o que for, nenhum clérigo ou nenhum leigo pode determinar uma boa obra. Ou seja, nós não podemos criar boas obras. Um exemplo disso é justamente o que aconteceu na época da Reforma, que foi as indulgências. O que eram indulgências? Indulgências eram cartas que a Igreja Romana criou e vendia essas cartas, prometendo às pessoas perdão dos pecados. Então a pessoa tinha um parente que já era falecido, por exemplo, e ela ia lá e comprava uma carta de indulgência em intenção desta alma falecida, desta alma que havia partido. E aí então a igreja ensinava que, comprando estas cartas de indulgência, aquela alma ela seria redimida e aceita por Deus. Isto é criar, inventar uma boa obra, que na verdade não é uma boa obra, porque está em desconformidade com a palavra de Deus. Então, Mateus 15:9, alguém pode ler e alguém já vai encontrando Deuteronômio 5. Mateus 15:9. Posso ler aqui. Em vão me adoram, ensinando doutrina. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja, ninguém pode instituir uma doutrina, a não ser a própria palavra de Deus. E se as pessoas hoje percebessem isso, levassem isso mais a sério e conhecessem melhor a palavra de Deus, lessem, se instruíssem na palavra de Deus, não haveria tantas pessoas sendo enganadas por pessoas que se dizem pregadores da palavra de Deus. Porque há muita coisa, como sempre existiu em todo o tempo da história, sendo ensinadas como verdade da Escritura, e que na realidade são preceitos de homens, são palavras falsas que ofendem e rejeitam a própria Escritura Sagrada. Então, essa é a primeira necessidade para uma coisa ser considerada boa obra, é estar de acordo com a palavra de Deus. E o segundo aspecto é proceder do motivo correto. E a palavra de Deus, então, é o único padrão de boas obras. Deuteronômio 5:32, quem tem? Eu posso ler. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Obrigado, Elaine. Cuidareis para fazer de acordo como vos ensinou ou como vos mandou o Senhor. Então, proceder do motivo correto é estar sempre se perguntando qual é a vontade de Deus. Nesta situação que me apareceu aqui, nesta oportunidade de exercer a boa obra do mundo, qual é a vontade de Deus? Então, o cristão sempre vai se perguntar desta maneira. A boa intenção, ela não transforma uma transgressão da lei em boa obra. Acho que já comentei isso, né? Não basta ter uma boa intenção. Pode ser a coisa mais bem intencionada da face da terra, mas se ela não for algo que esteja de acordo com a vontade de Deus, então ela não é uma boa obra, porque ela é justamente uma transgressão da vontade de Deus. Uma citação, e depois alguém já encontra Mateus 6:1-5. Boas obras devem proceder do amor a Deus. Mesmo as obras da lei, ou seja, as obras que nós fazemos por exigência, não são obras verdadeiramente boas se forem feitas por constrangimento, por serem ordenadas
ou se feitas por medo de punição ou por desejo de recompensa. As esmolas e as orações dos fariseus não agradaram a Deus, porque foram produzidas por vanglória e autojustiça. Vocês se lembram da parábola do fariseu e do publicano? O fariseu, ele era bem conservador das leis. E ele foi reprovado por Deus, porque ele fez a sua boa obra de culto a Deus, pensando em se vangloriar. Ao passo que o publicano fez lá, humilde no seu cantinho e movido justamente pela ação do Espírito Santo na vida dele. E aquela obra agradou a Deus. Há um tempo atrás, há muitos anos, existia na igreja uma congregação que era uma das que melhor ofertava em todo o Brasil. Mas aquela congregação teve um julgamento feito pelos órgãos competentes da igreja, pela comissão de teologia e também pelos professores do seminário, e ela foi considerada destoando da palavra de Deus. Por quê? Porque se por um lado aquela era a congregação que mais ofertava, um dos membros mais ofertavam, por outro lado, o que motivava aquelas pessoas a ofertarem era justamente o constrangimento da lei, onde elas eram colocadas no cabresto e ameaçadas para fazer aquilo. E aí elas faziam, com medo da ameaça. E a palavra nos diz: eu sou livre para servir a Deus de todo o coração. A oferta é algo importante? Como toda a minha vida, eu oferto a Deus da minha vida, dos meus dons, do meu dinheiro, dos meus talentos, enfim, de tudo. Mas qual é a motivação que me leva a fazer isso? Não pode ser o constrangimento e a ameaça da lei. Ela precisa ser o entendimento do exercício do amor de Deus colocado em prática no mundo através de mim. E aí eu posso pensar, de que maneira a minha oferta se torna uma boa obra? Bom, ela se torna uma boa obra porque ela permite que o evangelho continue sendo anunciado, permite que o evangelho continue sendo propagado, que ele continue alcançando vidas e sendo levado para muitos lugares e para muitos corações. Mas quando a gente oferta, por exemplo, motivado, um texto que eu não gosto de usar para oferta, porque muitos têm uma má compreensão dele, é o texto de Miqueias 3, quando tem aquela promessa onde Deus diz, oferte e vejam se não vai chover baldes de bênção sobre vocês. E aí alguns ofertam motivados especialmente pelo princípio de que vão receber uma recompensa gorda de Deus. Então não é um princípio correto. Conseguem compreender? A lei nunca é a motivação, nunca deve ser o argumento que nos constrange para fazer a vontade e a obra de Deus no mundo. Mateus 6, 1 a 5, quem tem aí? Pastor, pode colocar a apresentação de novo, por favor? Colocar o quê? Saiu. Apresentação. O slide saiu. Ok, já vamos colocar. Posso fazer a leitura? Pode fazer a leitura, obrigado. Guardar-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam uma recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Obrigado, Agatha. Na realidade, sempre que a gente olha para esse tipo de comportamento, é sempre muito prudente a gente se lembrar das palavrinhas de João Batista, né? Convém que Jesus cresça e que eu desapareça. Convém que Jesus cresça e que eu diminua. Então, o que significa isso? Que toda a nossa vida ela deve apontar para Cristo. Então, mesmo quando a gente faz uma boa obra, quando a gente está servindo alguém, amando ao nosso próximo, que isso seja feito apontando para Cristo e para que
o amor de Jesus Cristo, ele aumente no mundo diante dos homens. Seguindo um pouquinho, irregenerados não podem fazer obras verdadeiramente boas, sendo apenas obras de justiça civil. O que são pessoas irregeneradas? São pessoas que ainda não foram tocadas pela graça de Deus. São pessoas que não creem em Cristo como seu Salvador. São pessoas que não se arrependem de seus pecados. Isso são pessoas irregeneradas. Porque se por um lado Jesus morreu pelo mundo inteiro, isso é verdade, a Bíblia fala e ensina isso, aqueles que são beneficiados pela obra de Cristo são aqueles justamente que creem em Cristo como seu Salvador. São aqueles que confessam seus pecados e que o buscam em verdadeira fé. Então, essas pessoas que estão fora da fé em Cristo Jesus, elas não podem fazer boas obras, apenas fazem obras de justiça civil, porque a obra delas não agrada a Deus, pois elas não estão em Cristo. É a atitude do coração que determina o valor ético da obra. O único motivo reconhecido por Deus é amor abnegado, e esse amor se trata do amor a Deus. Vamos observar essas duas passagens, João 15 e Mateus 5. Quem encontrar rapidamente aí, pode fazer a leitura. João 15, versículo 5, é Jesus é a videira e nós somos os ramos. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Muito obrigado. Quem está em mim dará muito frutos, mas quem não estiver em mim, esse não dará fruto. Note, fazer as obras boas no mundo, fazer a boa obra no mundo, ela precisa necessariamente estar ligada em Cristo Jesus. Então, quando nós não estamos ligados a Cristo pela fé, e esse ligar a Cristo é muito mais do que um ligar intelectual, né? Porque muita gente crê que existiu um homem chamado Jesus, mas isso não é crer no Cristo Salvador revelado na Bíblia. E Mateus 5,16. Quem pode ler? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Obrigado, Eliane. Notem, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Obviamente que essa não é uma luz que vem de nós, mas é a luz de Cristo que brilha por meio de nós. Quando nós exercemos o amor de Cristo no mundo, estamos dando um bom testemunho, apontando para Jesus. Então, o cristão tem sempre essa consciência. Por que o cristão, às vezes, ele fica calado, mesmo sendo humilhado? Por que o cristão, às vezes, se sujeita a determinadas coisas? Isso também são boas obras. O cristão se sujeita porque ele pensa, eu não vou dar um mau testemunho da fé em Cristo Jesus. Você já pensou se todo mundo sabe que você vai todo domingo na igreja, ali no teu bairro, mas de repente dá uma briga e você distrata a vizinha de cima até embaixo? Qual é o testemunho que você deu do Evangelho de Cristo Jesus? A luz não brilhou. Então, muitas vezes a vizinha é chata e vai te xingar, mas você vai dizer, eu vou suportar, porque eu quero tentar por bem falar com ela, mesmo que ela esteja fora da razão, vou ter paciência. É isso que Mateus está dizendo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. É a nossa fé que vai além do intelecto. A nossa fé, ela é colocada em exercício, em prática. Para encerrar esse tema, a motivação do irregenerado é o medo do castigo ou é o anseio pela recompensa. Ao passo que o regenerado, isto é, aquele que está perdoado em Cristo, ele age livremente movido pela alegria de fazer a vontade de Deus. O cristão não deve esperar uma recompensa nas suas obras. Ele não deve ter na recompensa a sua motivação. O regenerado, ele faz uma coisa boa
porque ele espera que seja recompensado. Então, aquela ideia de toda ação tem uma reação, né? Existe muito isso sendo compartilhado nas redes sociais. Ah, quem quer que aconteça o bem, que volte, o bem para si deve fazer. Isso é verdade, mas se você faz o bem só porque você vai receber em troca o bem, então você não está sendo em nada diferente do que aquilo que o mundo também faz. Ação e reação. A palavra de Deus ensina diferente. O regenerado, ele é movido simplesmente por fazer a vontade de Deus. E agora uma coisa interessante, nem tudo que o cristão faz pode ser considerado boa obra, porque nele ainda habita a velha natureza. Vamos ler esse texto de Romanos 7, 14 a 23. Quem encontrar primeiro pode ler. Posso ler, pastor? Por favor. Romanos 7, 14, 23. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejam nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Isso aí. Muito obrigado, Márcia. Então, note o que Paulo está dizendo aqui: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, o cristão, nem tudo que ele faz pode ser considerado uma boa obra. Nós temos a nossa velha natureza, que temos que lutar constantemente contra ela todos os dias, né? E temos que lutar com as armas certas, que são as armas da palavra de Deus. Aquelas descritas lá em Efésios, capítulo 6, a armadura do cristão. Notem que a natureza pecaminosa, a nossa herança, é o que nos leva a cometer os pecados atuais. Então, nem sempre nós cristãos agimos como deveríamos agir no mundo, ou fazemos a boa obra como Deus espera que façamos. E por isso nós precisamos ter uma vida diária de arrependimento, uma vida que todos os dias se volta para o nosso batismo e recorda que ali fomos perdoados, que ali fomos refeitos em novas criaturas, para vivermos uma vida nova em conformidade com a vontade de Deus. As nossas obras somente são aceitas por Deus por causa do sacrifício de Jesus em nosso lugar. É aquilo que eu sempre falo: Deus não nos olha diretamente. Entre nós e Deus há Jesus Cristo, o óculos de Deus. E por isso, quando nós depositamos nossa fé, nossa confiança em Cristo como nosso Salvador, Deus nos olha por meio de Cristo. E as nossas obras são santificadas quando movidas pela fé, justamente porque recebemos o perdão que Cristo conquistou para cada um de nós. Por que boas obras são necessárias no mundo? Será que Deus não poderia simplesmente Ele mesmo fazer as boas obras e defender cada um da maneira como Ele achasse que deveria? É óbvio que sim. Mas então boas obras são necessárias por uma razão, porque Deus as pede. Não existe uma outra razão pela qual nós nos empenhamos a fazer boas obras. Pode pensar, pode refletir. Como nós somos egoístas. Nós, por impulso, agimos sempre pensando somente em nós mesmos. Temos dificuldade de pensar no bem do próximo. Temos dificuldade de pensar com amor por aquele que eventualmente
não é do jeito que nós gostamos que seja, ou não é parecido conosco. Então, as boas obras, elas são feitas pelo cristão por essa razão. Deus pede que as façamos. Vamos conferir os dois textos, 2 Coríntios 9 e Gálatas 5, 6. Quem tiver pode ler. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Superabundeis em toda boa obra. Quando a gente fala em oferta, a maioria das pessoas só pensa em dinheiro. Na realidade, na vida do cristão, ofertar é ofertar tudo o melhor da nossa vida para o reino de Deus. Vou ofertar o melhor do meu tempo, o melhor da minha vida, o melhor dos meus dons, o melhor daquilo que eu posso ofertar. E aí ele vai dizer assim: aquele que vive abundantemente para Deus, amando abundantemente o seu próximo, Deus também vai fazer superabundar nele toda a boa obra. A graça de Deus nos move para isto, né? Mas, de novo, eu volto a frisar, não deve ser a recompensa jamais aquilo que nos motiva a fazer a boa obra. Quando nós agimos movidos por isso, nós estamos negociando. Estamos fazendo aquilo que a teologia da glória, da teologia da prosperidade, que é muito forte hoje em dia no pentecostalismo, faz. As negociações para a pessoa conseguir um carro novo, uma casa nova, isso é barganha com Deus, né? Isso é usar mal, examinar mal a Escritura Sagrada. É transformar Deus em alguém, no Silvio Santos, por exemplo, que tem coisas para distribuir por aí. E não é isso que a palavra de Deus ensina. Gálatas 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Muito obrigado. Nós poderíamos dizer esse versículo de uma outra forma. Não é a boa obra pela obra em si que agrada a Deus. Não é o ato em si que agrada a Deus, mas é se ele é feito movido pela fé em Cristo e que atua por amor a Deus, primeiramente, em segundo lugar ao seu semelhante. Então, não podemos transformar a obra em si como um fim em si mesmo. As boas obras não são a causa da nossa salvação. Essa é aquela ideia da salvação matemática, né? Quando a gente faz uma boa obra, a gente marca créditos com Deus. Quando não faz, Deus apaga um risquinho no céu. Isso pode até ser lógico e racional, mas isso não é bíblico. As boas obras não são a causa da salvação. Justamente o que causa a nossa salvação é a graça de Deus. É ela que motiva, que dá razão para a nossa salvação. Romanos 3, 28 vai dizer: concluímos, pois, que o homem é justificado, isto é, salvo, por Deus em Cristo, independentemente das obras da lei. Então, concluímos que as obras da lei, elas não são causa da nossa salvação. Quando Deus olha para nos salvar, ele olha apenas para os méritos de Cristo Jesus. E ali no capítulo de Romanos 3, 24, vai dizer isto, né? Primeiro vai falar, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. No versículo 24, somos justificados gratuitamente em Cristo. Essa palavra gratuitamente é importante ali, porque é uma palavra que exclui a nossa participação. Então, as nossas obras, elas de forma alguma servem para complementar alguma possível falta que tenha existido nos méritos de Cristo. Cristo conquistou a salvação completa, ele pagou completamente, não ficou mais nada para ser feito, para ser arrematado, para ser concluído.
De modo que o sacrifício de Cristo foi uma única vez o sacrifício perfeito pelos pecados do mundo inteiro. Uma citação baseada em João: diante do próximo, o cristão é um realizador de boas obras. Isso pensando diante do nosso irmão. Mas diante de Deus, o cristão não é um realizador. Ele é um receptor de boas obras. O nosso amor, ele não entra no céu. Portanto, em nosso relacionamento com Deus, nós deixamos a nossa vocação na porta. Deixamos para trás todo o amor e obra humanos e confiamos única e inteiramente no amor de Deus encarnado em Cristo. Não podemos escolher a vida eterna. Nós a recebemos como um presente. Então, notem, o amor que nós temos pelas pessoas, ele vem de Deus. Mas esse é o amor que nós precisamos para doar às outras pessoas. Mas esse amor, ele vai ficar para o lado de fora da vida eterna. Porque lá nós seremos receptores, ou seja, receberemos. O nosso amor, ele não é maior do que o amor de Deus. E ele nem pode ser mais perfeito do que o amor de Deus. Por isso ele fica para fora da porta. Porque lá nós seremos agraciados com a plenitude do amor completo de Deus. As boas obras, elas também são recompensadas. Você sabia disso? Isso parece estranho para nós luteranos, né? Se alguém te disser essa frase, as boas obras são recompensadas, diga se é verdadeiro ou falso. Talvez a maioria dizer, é falso. Mas, biblicamente, a recompensa é prometida. As boas obras são recompensadas, mas, então, em primeiro lugar, essa recompensa não é uma conquista humana. Como se alguém imaginasse assim, eu fiz por merecer. Eu lutei, me esforcei, e agora, como reconhecimento da minha bondade, vou receber. Não é isso. A recompensa é também uma dádiva graciosa de Deus. E ele faz isso porque ele quer fazer. Não que ele tenha nenhuma obrigação de fazer. Algumas pessoas entendem dessa forma, né? Puxa vida, eu faço tanto as coisas boas para o próximo, eu ajudo todo mundo, e agora não recebo coisa boa de volta. Mas a gente não merece. A recompensa que Deus nos dá é recompensa movida pela sua graça. Mas não é esta recompensa que deveria nos mover a praticar a boa obra no mundo. Tem ali alguns textos, você pode ler depois com mais calma. A vida que os cristãos vivem não é realmente deles. É a vida que Jesus Cristo vive em e através de todos que pertencem a Ele pela fé. Então, a vida que nós vivemos não é nossa. Mas a partir da fé, é Cristo que vive em nós. Esse texto é importante para ler. Gálatas 2, 19 a 20. Alguém vai procurando aí, enquanto isso eu vou dizendo uma coisa. É importante que você, quando está estudando a Bíblia, costume grifar alguns versículos que a gente destaca, porque de alguma maneira, quando você estiver folhando a Bíblia, você vai se deparar com eles grifados e vai parar para dar mais uma refletida neles. Então é importante ter uma caneta aí de outra cor, né, uma réguazinha, de repente, e sempre grifando alguns textos importantes, ou então anotando numa caderneta. Gálatas 2, 19 e 20. Quem tem? Posso ler? Por favor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a vida, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Uau, esse é um texto lindo também. Gálatas é uma carta brilhante, muito bonita de ser lida, né? Se você tem um tempinho aí durante a semana, leia a carta de Gálatas, é uma carta curtinha e traz muito conhecimento. Mas ele vai dizer aí, né? Eu fui crucificado com Cristo, e de fato nós estávamos lá naquela cruz, os nossos pecados estavam lá. Então a minha natureza, velha natureza, ela morreu lá crucificada com Jesus, e Jesus pagou o preço do meu erro, do meu pecado. De modo que agora a vida que eu vivo pela fé não é minha, mas é Cristo que vive em mim, né? Porque o que é a fé? A fé nada mais é do que Cristo vivendo dentro de nós. E o que é o pecado? O pecado sempre é aquilo que expulsa Cristo de dentro do nosso viver.
E por isso sempre a necessidade do arrependimento, para que Cristo continue habitando, morando, trazendo bênçãos para a nossa vida. Então, justamente isso. Eu agora vivo pela fé em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Quando nós aprendemos a viver nesta dependência de Deus, quando nós aprendemos a viver depositando a nossa vida, entregando a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele vai guiando a nossa vida. Mas quando a gente quer tomar as rédeas do nosso viver e acha que nós é que sabemos os melhores caminhos para nós, geralmente vai dar alguma coisa errada, né? Então, quando Cristo vive em mim, Ele também me impulsiona para que os meus olhos se voltem para o necessitado, para o meu próximo, para que os meus pés caminhem, e quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, para que a minha voz, ela cante os louvores ao Senhor, testemunhe. Então, uma vida de boas obras, você está percebendo, ela é fruto da ação de Cristo que vive em nós. O Espírito Santo é que nos impulsiona para frutificar. E tudo, então, encerrando, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você está lá varrendo sua casa? Agradeça a Deus. Alguém já varreu a casa agradecendo a Deus por ter uma vassoura? Engraçado isso, né? Mas aquela vassoura, se não fosse as bênçãos de Deus sobre você, você não teria ela. Não teria dinheiro para comprar a vassoura, não teria trabalho para ganhar o dinheiro, não teria saúde para que o seu corpo conseguisse varrer a sua casa. Estão percebendo? Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação. Quando você for beber um copo d'água hoje, antes de dormir, fale graças a Deus por essa água. Seja em palavra, seja em ação. Fazei em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amanhã, quando você acordar, se tiver sol, se tiver chuva, e você estiver vivo, é bênção de Deus. É presente, é dádiva graciosa de Deus. Isso nos motiva, em primeiro lugar, a ser gratos a Deus. Em segundo lugar, nos motiva também querer repartir esse amor que nós recebemos. E as boas obras na vida do cristão nada mais são do que repartir as bênçãos graciosas que Deus concede na vida dos seus filhos. Amém? Amém. Amém. Então, gente amada, alguém gostaria de contribuir perguntando ou compartilhando? Eu não sei se estou sendo ouvida. Está sendo ouvida, dona Margaret. Muito obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês todos, de coração, de muito coração, por tudo, por todas as orações carinhosas para minha recuperação, que eu estou indo devagar, mas estou. Muito, muito obrigada. E estou à disposição de vocês a isso, no que eu puder contribuir. Que Deus abençoe a nós todos. A Mari, infelizmente, não conseguiu entrar aqui e também agradece pelas orações, né, do Eric, que é o neto, né? E, enfim, por tudo, mas ela está aqui comigo e acompanhou aqui o estudo o tempo todo. Uma boa noite para todos e uma boa semana ainda, o resto de semana. Obrigado. Obrigado, dona Margaret. Nós ficamos muito felizes em ter a senhora e também a Marilete aqui participando e desejamos as bênçãos de Deus para a sua recuperação e também do pequeno menino Eric, né, que é aí o neto da Marlete, né? Deus abençoe. É uma alegria conhecer vocês e tê-las aí participando conosco. A palavra continua aberta se mais alguém quiser se manifestar. Posso fazer um comentário, pastor? Por favor. No início do estudo, aliás, obrigado, o estudo de hoje foi mais um estudo que a gente aprendeu muito, muito, muito mesmo. Obrigado, pastor. No início do estudo de hoje, o senhor citou ali as indulgências, né? Na verdade, foi um dos pilares da reforma e coisa e tal.
E eu anotei isso aí para comentar agora, porque eu não sei se todos sabem, mas a doutrina das indulgências, ela está presente até hoje na Igreja Católica. E eu, se não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que é considerado dogma. Não é no mesmo formato que a gente lembra da Reforma, onde era cobrado dinheiro para construir aquela basílica, essas coisas. Não é assim. Mas é uma forma, por exemplo, que eles ensinam, de que existem pessoas, e aí eu acho que são aqueles que depois são considerados, são canonizados, são considerados santos e coisa e tal, que, segundo a crença ou a forma de entender deles, são pessoas especiais que têm fé acima do que é necessário para ser salvo, tem fé em excesso, tem mais fé do que precisa, né? E essa fé em excesso, que eles têm mais do que precisam, é repassado para aqueles que estão ainda no purgatório, precisando. Então, divide, por exemplo, aquele que tem muita fé e vai direto para o céu. Essa sobra de fé é repassada mediante as orações, não agora com dinheiro mais, porque isso acabou, eu acho. Mas é repassado pelas orações das pessoas vivas, em favor daqueles que estão no purgatório, ainda precisando de mais fé para se purificar. Essa é a doutrina que hoje ainda está presente ali, tá? Não sei se todos sabiam disso. É verdade, esse é um detalhe bem interessante e é verdadeiro isso que o seu Hartwig coloca, né? Muitas pessoas não sabem, porque não se estuda, não se fala muito sobre isso, mas é interessante isso, né? Pessoas que fazem tantas boas obras que sobra pontos para a salvação, então podem ter um crédito para repassar para outras pessoas, né? Isso não é bíblico, né? Diga-se de passagem, isso é algo que ofende a graça de Deus, né? Mas obrigado por compartilhar também a título de conhecimento. Muito bem, se mais ninguém tem nenhuma observação, pergunta ou contribuição a fazer, nós vamos convidar então o Reginaldo e a Maura para cantar agora, e nós já estamos com saudade de ouvi-los. Aliás, eles vão cantar no culto amanhã à noite também, né? Acho que sim, está tudo certo para cantar, então quem vier no culto amanhã também vai ouvi-los. Mas antes deles cantar, gostaria de nós falar com Deus em oração e queria alguém que fosse voluntário aí para orar. Alguém pode fazer oração agora, antes deles cantar? Quando eu peço um voluntário, vocês sempre brigam, né? Todo mundo quer fazer, olha só. Quem vai ser o corajoso, a corajosa? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ih, acho que não vou dar óleo 3, porque não vai vender para ninguém. Ninguém. Dona Érica, cadê a senhora, dona Érica? A senhora não tem coragem, não? A senhora já era... Hã? Estou aqui, pastor, então vamos lá. A senhora ora para nós? Vamos então, orar. coloca o menino Eric, pela cirurgia do Eric na oração, e também, por ele nós não oramos no início, os outros nós oramos, ora por ele também, fazendo favor. Sim. Obrigado. Bondoso Deus, Pai Celestial, obrigado por este dia, obrigado por este momento especial. Que privilégio podermos ter este momento, nos reunir e estudar a Tua Palavra. Isto realmente é uma bênção inigualável e que todos nós devíamos aproveitar sempre mais e mais. Obrigado. Coloca também dentro do nosso coração que tenhamos sempre mais esta vontade de ouvir e aprender e de também compartilhar, darmos um pouquinho deste nosso amor para aqueles que vivem, que estão ao nosso lado. Senhor Deus, pedimos também pela saúde do nosso querido Patrick, do nosso menino que foi colocado aqui em oração. Fica com ele, coloca dentro dele também a esperança de que tudo o que acontecer e tudo o que vier a ser é da vontade de Deus. Suplicamos também a tua bênção e derrama sobre todos nós uma noite de bom sono, para que amanhã possamos louvar, agradecer
e viver a nossa vida de bênçãos e alegrias, como sempre temos feito. Isto te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, dona Érica, é a mãe da Márcia, está lá em Porto Alegre, né? Obrigado, Deus te abençoe também. Obrigada. Vamos então ouvir agora o Reginaldo e a Maura, que vão cantar, só o microfone de vocês está fechado. Agora sim. Abriu. Nada sei sobre o futuro, mas Jesus me guiará pela tempestade à noite. Vejo a luz nos altos céus. Nada temo do futuro, pois Jesus comigo está. Hoje sigo decidido, seu poder me guiará. Muitas coisas não compreendo, e amanhã o que será? Mas um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Nada sei sobre o futuro, mas Jesus me guardará. Sei que as aves ele cuida, e eu sei me cuidará. E andando no caminho, seu poder me cercará. E o ataque do inimigo nunca me atingirá. Muitas coisas não compreendo, e amanhã o que será? Mas um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Nada sei sobre o futuro, mas Jesus me suprirá. Até que preciso, nada mais me faltará. Amanhã, se Deus chamar, pronto estou para atender a chamada do meu mestre. Ele lá me muitas coisas não compreendo, e amanhã o que será? Mais um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Desculpe a falha. Não tem problema. Ficou lindo, lindo. Essa canção é uma canção muito bonita, né? Sim. O futuro nós não conhecemos, mas temos um doce amigo chamado Jesus. Eu gostei muito desse texto, que lindo mesmo. Lindo, né? É. E esse texto faz a gente lembrar do Salmo 37, versículo 5, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Como é feliz aquele que aprende a confiar e descansar a sua vida nas mãos do Senhor. Obrigado, Reginaldo, obrigado, Maura, por essa linda canção. Podem cantar toda semana que nós vamos gostar de escutar. Né? Eles têm um repertório grande. Obrigado, Deus abençoe. Pessoal, se alguém quer algum dia assim compartilhar e convidar amigos para o estudo bíblico, o link para o estudo é sempre o mesmo. Vocês viram ali, o Vitor postou hoje, né? Então, não muda. O link das outras semanas, só muda o desenho com o título do estudo, mas o link para entrar é o mesmo toda semana. Então, se você quer só passar o link, lembrar algum amigo e dizer, quero te convidar hoje, também é uma ferramenta missionária, né? E eu estava pensando hoje, né, como a gente às vezes pode ser criativo, a gente fazer hoje em dia papeizinhos para evangelístico com um link de um estudo bíblico, por exemplo, entregar para as pessoas. Ou então, como tem as ferramentas do WhatsApp, também fazer isso, né? Convidando pessoas para que conheçam e repartam a palavra de Deus. Então, fiquem sempre à vontade para convidar
amigos para também estarem aos pés de Jesus. Grande abraço, uma noite feliz e abençoada para todos, e quem quiser vir aos cultos, quinta-feira temos culto e domingo às 9 da manhã também temos culto. Se alguém precisar ser assistido em casa, por favor, entre em contato que nós teremos também imensa alegria ou prazer. Só lá em Porto Alegre não vou, tá, dona Érica? Assim... que pena! Acho que eu não vou mais assistir o estudo bíblico, pastor. Não vai mais, né? Ai. Mas foi um prazer, muito bom, muito bom. Parabéns para todos nós que temos essa oportunidade. Obrigado também. Um beijo para todos, tá, gente? Deus abençoe. Tchau. Boa noite.